chega aos R$4. Deixa eu ver aqui, R$4,79, alta de 1,29%. Vamos agora para a nossa análise técnica. Nessa terça-feira, a nossa convidada é a Stephanie Oliveira, Head de Análise de Trading na Toro. Olá, Stephanie, muito boa tarde e bem-vinda ao Closing aqui na BMC. Obrigada, Carlos. Boa tarde, Isabela. Boa tarde aí para a produção e para a audiência do BMC News. Bora começar nosso mês de agosto, né, gente? Bora, mas mês de agosto começou com o pé esquerdo, né, Stephanie? Esse Bovespa em queda livre, perdeu 120 mil pontos. O que você está vendo no gráfico? Seja do Ibovespa, aqui do dólar, e depois a gente dá uma olhada nas ações que mais subiram e mais caíram. Vamos lá. Olha, esse movimento de queda que eu observo hoje para o Ibov, eu atribuiria a dois movimentos, basicamente. E se eu pudesse definir em duas palavras, seria realização e commodity. Realização porque nós vimos de um mês de julho extremamente comprador, com ativos renovando máximas históricas, ganhando um ímpeto diante do mercado. Então, a gente começa o mês de agosto com boa parte dos investidores colocando o lucro que já havia auferido ali no mês de julho, colocando lucro no bolso. Então isso traz uma pressão vendedora para o movimento de hoje, que ela é bem coerente, né, se a gente pensar no movimento de alta do mês passado. E commodity, pensando em ativos que tiveram um peso importante nessa queda de hoje, olhando para a Petrobras, para a Vale, elas fizeram um peso no nosso Ibovespa, tivemos ali uma realização, mas sendo muito sincera, gente, esse movimento de queda hoje, ele ainda não me assusta. Eu vejo mais como uma equalização de preço e uma adequação do que são os movimentos naturais do que algo assim para a gente se preocupar, ainda é cedo para se preocupar e deixar de pensar no Ibov numa tendência de alta. Perfeito. E vamos dar uma olhada no gráfico também, Stephanie, da Sabesp, que é a pior do dia. O que você está vendo da Sabesp? E depois da Arezzo e com a Petrobras, né, que está hoje em forte queda. O que você está vendo no gráfico dessas três ações? Eu vou colocar minha tela aqui rapidinho, só para deixar um pouco mais visual para a audiência. Comentando um pouco sobre Sabesp, né, vocês comentaram um pouco mais cedo sobre o que está acontecendo com o papel e a justificativa desse movimento, né? Como a gente escuta muito, o papel ele cai no boato, aliás, ele sobe no boato e cai no fato. Então, quando a gente vem aí finalmente com esse discurso de privatização, com alguns pontos que deixou ali algum atrito para o investidor, o ativo ele acaba realizando, né? E aí hoje está caindo ali mais de 4%. Olhando para o cenário técnico, o que eu ainda enxergo para a Sabesp? A tendência, ela ainda é de alta, Stephanie, mas por quê? Mesmo com esse papel caindo tanto hoje? Porque quando nós olhamos para a formação dos topos e dos fundos, eles ainda são ascendentes, eles ainda estão em patamares cada vez mais altos. Então, a tendência majoritária gráfica do papel é uma tendência de alta. Outro ponto que chama muito a minha atenção foi a defesa na região da média. Por mais que o papel caiu, por mais que hoje foi um dia ali de queda e realização, a gente consegue ver, olha como o preço foi defendido pela média de 21, que é essa média cor-de-rosa minha que passa no preço. Então a gente consegue ver que apesar do movimento de queda, a tendência ela ainda é de alta. O que precisa acontecer, Stephanie, para esse ativo continuar subindo? Melhorar o volume financeiro, que eu apontei aqui embaixo. O volume financeiro precisa continuar sendo projetado acima da média. O investidor tem que continuar tomando risco para a gente conseguir ver se a Sabesp continuar esse movimento comprador. Aí muita gente pode me perguntar, Stephanie, você acha que é hora de comprar olhando apenas para o cenário técnico? A hora de comprar olhando só para o cenário técnico, ela não é agora. A gente precisa esperar um pouco mais de correção de preço, a gente precisa aguardar talvez até um pouco de realização de quem comprou mais barato, comprou lá embaixo, para aí sim identificarmos uma nova oportunidade de entrada. Fora isso, quem tem posição no papel, eu não vejo nenhum problema em manter essa posição de compra. Agora, quem está de fora, aguarda um pouquinho, espera o pullback para não pegar caro e não só gerar liquidez para quem comprou mais barato. Perfeito. E antes de passar a palavra para a Isa, que também tem várias perguntas, Isa, vou roubar só mais um minutinho, que queria também perguntar das maiores altas do dia. Iguatemi, Magalu e Petz. O que você está achando de Iguatemi, de Magalu e de Petz aí no gráfico?
Boa, bora lá, vou colocar aqui no gráfico. Iguatemi é um papel que particularmente eu gosto muito por conta da volatilidade dele. Quem é grafista e gosta de ativos que têm movimentos mais amplos, né? Quando sobe, sobe bem, quando cai, faz um cenário de realização importante. IGTI 11 é uma excelente escolha. Olhando no cenário gráfico, apesar desse movimento de alta de hoje, o ativo, gente, ele ainda está numa região de congestão, tá? No curto prazo, a tendência ela ainda não é uma tendência de alta. A tendência majoritária é porque a gente consegue ver a formação de topos e fundos. Eu diria ali uma tendência de médio prazo. Agora, a tendência de curto prazo do papel, ela ainda é neutra. Observe como a direção do papel, ela é bem ali, ó, de lado, né? É um movimento em que ele não consegue formar topos e fundos em direção única, principalmente uma direção altista. Então, no curtíssimo prazo, o ativo ainda tem uma tendência neutra, então ainda não é uma oportunidade de compra para o investidor que está de olho no papel no curto prazo. Se eu pudesse chamar atenção para duas regiões de atenção, o 21,30 é um suporte super importante. E aí, detalhe, o investidor que surfa movimentos imediatos, ativo fez teste no 21,25, retomou o movimento comprador? Oportunidade de compra. Agora, se o ativo levar a resistência dos 23,20, também é oportunidade para continuar o movimento comprador. Um ponto que eu chamo a atenção de você, investidor que está de olho em Iguatemi. Olha a amplitude desse papel. Ele está congestionado numa amplitude de 9%. Gente, isso é muita coisa. Por isso que eu falo, é papel volátil. É papel que quando sobe, sobe muito. Quando cai, ele cai bem também. Essa congestão em 9%, ela é excelente para o investidor que compra aqui, ó, no fundo, encerra no topo, trade fácil, movimentação bem visual e bem gráfica, ali, bem, com um movimento bem assertivo para o investidor que busca essas recuperações imediatas. Perfeito. Isabela, sua pergunta. Eu queria que você desse uma olhada em Ecorodovias aqui, que teve um resultado divulgado aí, um resultado surpreendente. Então, se você puder dar uma olhadinha para a gente ver como está o papel. Agora, Isabela, vou colocar aqui no gráfico para o investidor, que está aí acompanhando a gente no YouTube. O ativo tem uma tendência de alta belíssima. Ecorodovias é outro papel que eu gosto muito de buscar recuperações mais imediatas. Gente, olha como é um papel de preço de tela reduzido. Lembrando, gente, preço de tela não significa que o papel está barato. É só o preço que ele está sendo negociado. É um ativo ali de R$8, então as movimentações, elas são bem explosivas. Hoje está subindo ali 8,58%. Tem uma tendência bonita de alta. O ativo está seguindo bastante pela média de 9 períodos. A média de 9 períodos que eu utilizo, essa azul aqui, ó, é uma média que vai balizar os preços de curtíssimo prazo, tá? Então é aquela movimentação mais imediata possível. Ativo tá seguindo pela média de 9, tem uma tendência de alta bonitíssima e olha como o volume financeiro aqui embaixo, ele tá acima da média. Isso pode indicar que de fato o investidor tá tomando risco em relação à Ecor, ele tá comprando papel, mas aí eu tenho 2 pontos de atenção. Stephanie, eu tenho Ecorodovias na compra, tô posicionado. Vale a pena manter? Vale a pena manter. O ativo tá muito bonito, rompendo uma resistência ali, ó, agora dos 8,35. Agora, Stephanie, eu tô de fora, o que que eu faço? Aguardo um pouquinho, deixa o papel fazer um pullback. A região de suporte dele é o 7,21. Testando aquela região é uma nova oportunidade para você que ficou de fora, perdeu aí, ó, o voo que decolou, para uma nova oportunidade de compra. Mas a tendência tá belíssima e é uma tendência de alta. Perfeito, perfeito. Agora, o último ponto que eu ia te perguntar é Vale, né? O que você está achando de Vale aí no gráfico? Vamos lá. Vale 3, queridinha dos traders, teve um peso ali super importante para o movimento do Ibov, gente. Contribuição de Vale foi mais de 1% para esse Ibov subir no mês de julho. Agora, vamos lá, eu compro Vale agora eu não compro Vale, mas eu ficaria muito de olho para daqui a pouco pensar em fazer uma compra em Vale numa visão de curto prazo, tá? O ativo está respeitando demais essa região de suporte que a gente está observando, essa briga ali, né? Ele
foi lá no R$ 63, acelerou a alta. Aí é um outro ponto para se atentar. Olha como o papel ele está, de certo modo, congestionado numa amplitude muito alta, gente, ainda mais para Vale. Entre o 64 e o 71, a gente está falando ali ó, de uma amplitude de mais de 12%. Isso aí, para quem busca a recuperação imediata, é assim, é nadar no mar livre. Então, assim, agora o ativo está muito próximo à região das médias, está sendo balizada por ela. Esse papel acima dos 69,70, eu acho esse cenário super interessante para compra de curto prazo. Tem espaço para performar ali mais uns 5% até aquele topo. Mas, se eu pudesse monitorar duas regiões em Vale, é esse o suporte dela dos R$ 64,00 e a resistência dos 72. Não tô vendo Vale muito abaixo dos R$ 64,00 por agora não, tá, gente? Acredito mais numa Vale compradora. Perfeito, perfeito. E já tem mais alguma pergunta para a Stephanie? Podia ver, Suzano, por favor, teve divulgação de seus resultados também? Vamos lá. Suzano, vou colocar aqui no gráfico. Suzano. A Suzano, gente, para um investidor que às vezes quer fugir um pouquinho de Bovespa, é uma ótima escolha, Isabela, porque aí é um papel que ele tem uma correlação com a celulose, tem uma correlação muito legal com o dólar. Então, você quer comprar um papel, quer dar uma fugida ali do que anda junto com o Ibov, Suzano é uma excelente escolha. Não à toa, gente, olha como que ela subiu hoje, mesmo depois de altas importantes, com esse dólar hoje subindo bem, né? O papel vem desde o pregão do dia 21/7, altas praticamente sem pausa, com pequenos respiros, né? E hoje veio para romper uma resistência importante, que é a região do 48,25, tá? Mas aí, ó, eu quero chamar a atenção para o investidor, para um indicador que muitas das vezes a galera não se atenta, que é a volatilidade histórica do papel. A volatilidade histórica de Suzano está bem baixa. Isso significa que a amplitude dos movimentos, ela não vai ser tão alta assim nos próximos pregões. Então, se você quer comprar Suzano agora para acelerar um movimento comprador muito amplo, com muito percentual, a hora não é agora. A volatilidade histórica dela está reduzida. A gente precisa começar a observar uma virada nessa volatilidade histórica para tentar pegar um ímpeto maior nessa Suzano. De todo modo, a tendência no papel no curto prazo, ele está virando para um viés de alta. Se confirmar a resistência do 48,33, abre espaço para novas altas. E aí eu me atentaria à resistência dos 51,60 e dos R$ 57,00, mais ou menos. Mas lembrando, volatilidade histórica, ela está reduzida e isso pode fazer com que a amplitude dos movimentos seja menor. Então toma muito cuidado para você alinhar a sua expectativa às projeções do papel. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer com todos os papéis que a Stephanie Oliveira, Head de Análise de Trading da Toro, mostrou pra gente. Stephanie, muito obrigado como sempre. É um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Isabela, a audiência que está aí com a gente. Um ótimo mês de agosto para todo mundo, pessoal. Para todos nós. Obrigado, Stephanie. E vamos